Bom, olha, vamos voltar aqui a falar do Lulinha, porque o Carlos Viana, o senador, anunciou nessa quinta-feira que vai tentar tocar adiante um pedido de CPI para investigar o Lulinha. Vamos ouvir o senador. Estou protocolando no Senado o pedido de criação da CPMI para investigar Lulinha e Roberta Luxinger. Fiquei muito preocupado com o que li nos jornais agora há pouco. A Procuradoria-Geral da República está pedindo que o inquérito de investigação contra o filho do presidente Lulinha vá para a primeira instância. Gente, nós já vimos esse filme. No passado, em vários outros escândalos, a investigação não avançou porque o sistema agiu para defender o filho do presidente e nós não ficamos sabendo se ele era culpado ou inocente. Ficou no mistério da história brasileira. Hoje, nós temos que nos levantar contra isso e eu estou tomando medidas urgentes como senador da República. Tá certo, tem que tomar a medida urgente, tem que fazer o que é possível. Eu, sinceramente, nesse momento, acho muito difícil que a gente consiga ter uma CPI ou uma CPMI contra quem quer que seja, né? Sobretudo contra o Lulinha ou para investigar o Lulinha, mas, né? É preciso, aliás, é bom que se diga, não dá para ter uma CPI do Lulinha, né? Não existe a possibilidade de uma CPI de alguém. Tem que ser uma CPI sobre um fato, ou fato ilícito, ou sobre um conjunto de fatos. Não tem a CPI do Lulinha, a CPI do fulano, isso não dá. A gente chama de CPI ou CPMI do Lulinha só por uma questão aqui prática, mas, claro, isso teria de ser vestido, de ser envelopado de uma outra maneira. O ponto é que num ano eleitoral, num ano que daqui a pouco a cabeça de todo mundo já está nas eleições, já está, não é daqui a pouco, já está nas eleições, daqui a pouco o ano acaba, depois das eleições o ano acaba, aí é férias, aí volta em março, enfim, aquela coisa que a gente sabe, uma CPI, uma CPMI, tem tudo nesse momento, ainda que fosse adiante, para não conseguir ganhar tração. Mas não importa, meus caros, o ponto é que as pessoas precisam fazer alguma coisa, as pessoas precisam mostrar indignação. A gente fala às vezes assim, o senador está fazendo isso porque ele tem lá interesse, ou ele está fazendo isso porque ele quer aparecer. A gente escuta essas coisas. Veja, é o trabalho dele. O trabalho dele. Como falam pra gente, você vai lá e fala essas coisas porque você quer aparecer. Pô, é o meu trabalho, é o trabalho do Mota. Nós estamos aqui para falar, nós estamos aqui para analisar. O senador está lá para fazer isso, para tocar a CPI ou CPI para frente. Agora, se a gente fala e ninguém entende, se a gente fala e ninguém escuta, o que eu vou fazer? Eu não tenho culpa, mas a gente vai seguir falando. Vamos seguir sempre falando. A mesma coisa tem que ser feita pelo senador. O Brasil acaba não na hora que as coisas que a gente diz não resultam em nada. O Brasil acaba não na hora que um senador toca para frente ou tenta tocar uma CPI para frente e não dá em nada. O Brasil acaba quando as pessoas desistem. Quando as pessoas desistem de fazer alguma coisa, é nesse momento que acaba, quando a gente se rende, todo o país rendido, todo o povo rendido, é governado a chicote, é governado a pisão na cabeça. Nada mais fácil de governar do que um povo rendido. Eu estava vendo também, ontem nós tratamos aqui essa coisa essa tentativa do ministro Dino, do ministro Moraes de tocarem adiante a exigência de um diploma. Eu vi gente falando assim, mas isso daí tanto faz, tanto fez, isso não vai dar em nada, ou é uma cortina de fumaça e etc. Não interessa se é cortina de fumaça, se é cortina de ferro, se é cortina de zinco. O negócio é que nós precisamos, claro, nos indignar, mostrar que nós não aceitamos. Se você aceita qualquer coisa é aquilo que te entregam. Você aceita qualquer coisa para tua família? Você que me escuta agora, você aceita qualquer coisa? Hoje eu cheguei em casa e não tenho dinheiro. Chega lá para tua mulher e fala assim, olha mulher, hoje eu cheguei aqui, não tem um tostão, não tem jantar, não tem comida para amanhã. Chega pro teu filho e fala, hoje o Brasil é assim mesmo, então você não vai ganhar nada aí de brinquedo no seu aniversário. O Brasil é assim mesmo, você não vai estudar mais. É isso que você faz com a tua família? É claro que não. Por que a gente faz isso com o país? Por que a gente topa? Isso não dá em nada. É sempre a mesma coisa. Ninguém faz nada. O Brasil sempre... Não, pô. Não. Vamos falar, mas não vai dar em nada. Não interessa. A nossa parte a gente precisa fazer.
Precisa fazer, Mota. Não há dúvida. Agora, eu vou confessar a você um certo ceticismo com determinadas manifestações, declarações e ações dos nossos políticos. Porque a situação do Brasil já é grave há alguns anos, né, Marcília? A gente todo dia vê um absurdo novo, é uma camada nova de absurdo, uma lista de coisas que a gente comenta aqui todo dia. Mas, me corrija se eu estiver errado, há mais de 7 anos, a Suprema Corte Brasileira mantém aberto um inquérito sigiloso. Não é isso? Inquérito das fake news, do qual a revista Cruzoé foi o primeiro alvo. O que os nossos políticos estão fazendo a respeito disso? Esse foi o primeiro ponto. Há vários outros, há uma sucessão. A gente tem o caso de Débora Rodrigues dos Santos, condenada a 17 anos, depois reduzido para 14 anos, por ter escrito com batom em uma estátua. O que os nossos políticos estão fazendo a respeito disso? Se a situação do Brasil fosse diferente, se isso tivesse acontecido num regime de direita contra ativistas de esquerda, eu aposto com você que hoje nós teríamos políticos da esquerda em greve de fome. Eu aposto. O Congresso Nacional não estaria funcionando normalmente. Estariam acontecendo manifestações em todo o Brasil. Mas o que nós vemos no Brasil é todo dia um absurdo diferente e a maioria dos políticos aceitando conviver normalmente como se nada tivesse acontecido. É isso. E a gente precisa acreditar. Então tá lá o senador fazendo, a gente já comentou aqui que ontem houve, olha só o absurdo, né? O Lulão cancelou a agenda ontem para receber o advogado do Lulinha no Palácio da Alvorada, né? Chegou a Alvorada às 7h15 e deixou o local depois de 3 horas e meia de reunião. 3 horas e meia de reunião entre o advogado do Lulinha e o Lulão, né? Você acha isso normal? Fala para mim. Você acha isso adequado? Eu acho que o Lulinha tem idade suficiente para o papai não ficar conversando com o advogado dele mais, né? Então eu acredito que o interesse não seja do Lulinha nessa conversa. 3 horas e meia, ele está na idade, Lulinha está na idade de ser chamado na escola para, olha, seu filho fez malcriação? Acho que não. Acho que o advogado do Lulinha tem que conversar com o Lulinha. Não é mais uma criança. Então, acho que ele foi lá falar do Lulão mesmo. E aí, meus caros, a gente precisa, repito, investigar esse negócio. O Mendonça precisa resistir a essa pressão de que os inquéritos que investigam o Lulinha sejam retirados da mão dele. Porque o que está em curso é uma tentativa de arrancar das mãos do Mendonça o inquérito sobre o Lulinha, os inquéritos sobre o Lulinha. Então, vamos, até tem um post, vamos ver um post do Leandro Ruschel que explica bem essa história toda. Fala assim, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, acaba de descobrir que o Supremo não deveria julgar quem não tem foro privilegiado, né? Esse é o primeiro post. Aí vamos ver o outro. Aí o outro diz o seguinte, desde 2019, com o inquérito das fake news, que é o que a gente está dizendo aqui, aberto por portaria do próprio tribunal, sem provocação do Ministério Público e com relator designado sem sorteio, o Supremo investiga, acusa e julga brasileiros comuns. Influenciadores, empresários, jornalistas, blogueiros, como eles gostam de dizer, aposentados, né? Todo mundo, pipoqueiro, cara do algodão doce, cara que entra com estilingue. E aí, a Raquel Dodge, né, como está dizendo aqui, procuradora-geral, chamou aquilo de verdadeiro tribunal de exceção. Foi ignorada. Isso em 2019. A Procuradoria nunca mais insistiu. Mas quando a investigação é de corrupção
por um crime de opinião e bate na porta do filho do presidente e cai na mão de um ministro não alinhado, aí não pode. Aí não pode. Leandro Ruschel fez essa postagem, tá certinho, Leandro. Parabéns pela postagem. Tá certo? É isso. Ou seja, tudo vale aquilo que a gente falou. A Constituição vale de um jeito, se é para um, vale de outro, se é para outro. Se é assim, não vale nada. Se vale para um e não vale para outro, não vale nada. E o André Mendonça hoje está segurando o bastão da legalidade no país a todo custo, resistindo a todas as pressões. Repito, está na página de todos os jornais agora, hoje, que o André Mendonça não vai entregar os inquéritos que investigam Lulinha como querem que ele entregue. Querem que ele entregue para a primeira instância e ele está dizendo que não vai entregar. Nós vamos seguir aqui de perto, olhando esse caso e não permitindo também que essas investigações acabem em nada, acabem em pizza.